Programa Saúde na Cultura. Todas segundas-feiras, às 8 da manhã. No canal Giro TV Palmares, no YouTube. E pela Rádio Cultura dos Palmares, FM 88,9. 8h23. Você que está acompanhando aqui a nossa programação, muito obrigado pelo carinho, pela sua honrosa audiência. Hoje, segunda-feira, é dia de conversar com o médico cardiologista, titulado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, Associação Médica Brasileira, residência médica em medicina interna clínica médica no Hospital Barão de Lucena, pós-graduado em medicina do trabalho pela Universidade Federal de Pernambuco, também em cardiologia pela Universidade de Minas Gerais, participou de curso de graduação em endocrinologia e geriatria pela Universidade de Estácio de Sá, médico do trabalho e realiza perícia para aposentadoria dentro do trabalho. Também é médico sanitarista concursado, no momento é diretor clínico do Grupo Policlínica e Diagnose Médica, atua como perito da Justiça do Trabalho, faz ecocardiograma, eletrocardiograma digital, teste ergométrico, holter para arritmias, mapa para investigação de hipertensão, esperiometria para asma, efizema pulmonar, entre outros exames. Bom dia, doutor Dilson Assunção. Bom dia, grande Marvel Alves, bom dia a você. É segunda-feira, não sai sem ouvir Dilson Assunção e Marvel Alves, retornando de São Paulo, nessa madrugada, com 10 graus de temperatura, né? Do mesmo jeito, nós estamos no Nordeste com uma grande virose, H3N2, muita bronquite. São Paulo também, por conta da temperatura muito baixa, né? Em média 15 graus durante o dia, né? Mas a temperatura é agradável. Mas eu estou ainda rouco, né? Eu fico pensando assim, Marvel Alves, eu tenho estrutura física, psíquica, bem acima da média das pessoas. Então eu não tenho, passo 10 anos sem ter uma gripe e tudo mais. Estou há 10 dias com esse negócio aí. Eu estou usando tudo que a medicina pode oferecer. Quer dizer, você começa com a gripe, com resfriado, depois isso transforma-se numa bronquite, você começa a produzir muco, e você tem os sintomas gerais, né? Febre, calafrio, falta de apetite, anorexia. Então, obviamente, o médico ele sabe manipular as medicações corretas na hora certa, e são muitos, né? Você vê, xarope. Tem horas que eu preciso usar um antitussígeno, ele só serve para tosse seca. Mas tem horas que eu tenho que usar um mucolítico, ou seja, eu sinto que a tosse ela produz uma secreção, que é uma secreção mucoide, ela que parece muito um chiclete, e ela tem pontos de sulfeto, e eu preciso usar um mucolítico, porque eu tenho que quebrar essas pontes de sulfeto de enxofre para que aquele muco, que é espesso, se transforme-se numa secreção que possa ser drenada. Depois você tem que usar um anti-inflamatório, muitas vezes se usa corticoide, porque nessas doenças, o que faz com que você mantenha cronicamente é o processo inflamatório. E os anti-inflamatórios mais poderosos são os corticoides. Aí eu vou lá para um terceiro, um corticoide. Aí você usa remédio para aumentar a defesa orgânica. Ou seja, você se trata, obviamente, como trataria um paciente que está no UTI. E agora pergunta assim, e quem não tem essa, digamos assim, esses conhecimentos, que muitas vezes vai precisar de um xarope, não tem acesso a voltar ao médico 10, 12 vezes, porque, veja, eu estou 10 dias com essa virose e sou vacinado há mais de 20 anos, que eu me vacino sucessivamente. Acontece que o vírus dessa epidemia, desse momento, é um vírus que ele não estava nas vacinas que são feitas com os vírus do ano anterior. O vírus que nós utilizávamos era principalmente o H1N1. Agora tem os H3N2. Então, gente, agora imagina se eu fosse fumante, imagina se eu tivesse doença pulmonar obstrutiva crônica, como seria? Então, isso serve para você ver a complexidade que é, por exemplo, tratar, por exemplo, ambulatorialmente uma criança, um adolescente, um fumante, uma pessoa que usou maquita, usou serra de mármore, sem a devida máscara, ele vai ter doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Por silicose. Então, esses pacientes, coitados, já estão pior ainda, porque vão precisar de oxigênio. Então, cuide-se sempre, ou seja, faça exercício respiratório. Então, além de tomar todas essas medidas, eu ainda faço exercícios respiratórios, drenagem, fisioterapia respiratória, para ver se, pelo menos daqui a uns 5 dias ou 7 dias, eu volto à minha rotina normal. Claro que toda bronquite faz com que você drene secreções para dentro do ouvido. Então, o ouvido começa o quê? Começa a apitar, começa a ficar, você vê a voz bitonada, ou seja, eu estou falando aqui, estou
Eu não estou ouvindo meu timbre de voz. Uhum. Então, gente, se isso acontece no Dr. Dias, também pode acontecer com você. Então, sempre que precisar, procure o seu profissional com todas essas dificuldades. Muita gente minimiza, porque a gripe, etc. A gripe matou mais do que todas as guerras do mundo. As viroses continuam matando. Não minimize nenhuma doença. Doutor Dilson, sempre trato com respeito. O senhor está tocando um tema que é muito sério, porque muita gente, olha, isso é coisa do tempo. É a doença do tempo. É porque quando esfria e tal. E não se dá importância a isso, né? Muito menos se procura um médico. Quando é um resfriado comum, que ele é autolimitado, ou seja, isso quer dizer que com as minhas defesas orgânicas, em muito pouco tempo ele melhora, tudo bem. Melhora, qual seria o tempo aí? O tempo de uma gripe não complicada, 3 a 5 dias. Nenhuma passa de 5. Passou de 5 dias. Passou de 5 dias. Ela transformou numa bronquite, ou uma bactéria colonizou, ou seja, a gripe é dada frequentemente por virose, né? Por vírus, não tem tratamento específico. O tratamento é sintomático. Mas aí é o seguinte, de repente a defesa orgânica cai muito, porque você mobiliza muitas forças, e aí uma bactéria está dando bobeira ali, muitos germes respiratórios você tem, de uma maneira geral, e você pode pegar uma Klebsiella ou qualquer outra infecção. Aí você vai ter o quê? Uma bronquite bacteriana, que o tratamento aí, complementarmente, é feito com o quê? Com antibiótico. Tá certo? Antibiótico, dependendo da faixa etária. Então, por exemplo, uma criança até 3 anos, a gente usa amoxicilina com clavulonato. Um paciente que tem uma idade superior, a gente usa cefalosporina. Um paciente que é alcoólatra, frequentemente o alcoólatra ele pega muito Klebsiella. Então, de acordo com a estrutura do paciente e a idade, nós escolhemos o antibiótico mais adequado para aquele tipo de paciente. Bom, vamos lá, minha gente, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar um pouquinho falando em chuvas, dessa situação de atenção que vivemos recentemente, né? Até porque, historicamente, as enxurradas, né, que causaram aí danos a essa região aconteceram no mês de maio, mês de junho, agosto, entre maio e agosto. Seria possível um cenário parecido com o de 2010 aqui na região, doutor Dilson? Você veja que as últimas enxurradas que tiveram essa semana que passou, elas foram locais, em rios locais, tá certo? O grande problema, o grande prejuízo, acho que dificilmente vai acontecer, o que aconteceu em 2010 é porque esses pequenos rios, eles não drenam para grandes bacias hidrográficas, né? Que é o caso da bacia do Rio Una. Então, o que acontece nesse momento é que todas essas cidades, elas podem ter enxurradas locais. Primeiro, as grandes cidades, essa cidade da Mata Sul e todas elas aqui do Pernambuco, não tem grandes investimentos em macrodrenagem, canais e tudo mais. Então, grande parte desses canais, eles estão obstruídos, ou por plantas, ou por resíduos, ou por barro de outras cheias. Então, por exemplo, uma chuva local acima de 100 milímetros é capaz de elevar, por exemplo, não o rio em si, mas, por exemplo, a parte mais baixa de uma cidade em até 1 metro, né? O que aconteceu em Jacuípe, usina Santa Terezinha, assim por diante. Então, se aqui em Palmares chover 150 milímetros em pouco tempo, assim, como acontece no Agreste e tudo mais, em 1 hora, a cidade com certeza vai, as partes mais baixas, né? Luzia Pedrosa, Pedreiras, chega a 1 metro, 1 metro e pouco. Tá? Agora, cheia mesmo, enxurrada como a outra, é que você precisou que 58 cidades chovessem ao mesmo tempo, acima de 300 milímetros, que é um fato histórico relevante, mais de 300 anos, e drenasse para 3 bacias hidrográficas, que no final das contas, a partir de Serra Azul, fica numa só, que é o Rio Una, isso é impossível nesse momento. Além do mais, nós temos uma barragem que comporta milhões de regularização, e você pode, digamos assim, no pico da cheia, ir reduzindo e drenando essa barragem, que ela acumula uma quantidade de água fantástica. Mas, de qualquer maneira, o Brasil, que é um país tropical, nunca vai se livrar. A técnica tem que melhorar cada dia mais, Mávio Alves, mas a gente não vai se livrar absolutamente. Além do mais, para você ter uma enxurrada, não depende só da natureza, quer dizer, não depende só da quantidade de chuva que cai, a parte pluviométrica, ela depende de uma parte do homem. Então você assoria os rios, não tem cobertura nas margens, você coloca todo tipo de lixo orgânico ou lixo inorgânico dentro do rio, sulfase e tudo mais. Então, nesse caso aí, a água para correr até o oceano demora bastante. Então, você tem outros fatores que você também precisa. Então, acho que nós estamos num momento histórico na Mata Sul, que a cobertura vegetal
da Mata Atlântica é menos de 5%, histórico, né? Porque a matriz econômica mudou, de repente, em 15 anos, para agropecuária, que você não precisa de tanta extensão de terra. Ou seja, se você tivesse, por exemplo, os morros, por exemplo, replantados de Mata Atlântica, você teria um consorciamento, maior produtividade até para o gado bovino, de uma maneira geral. Então, eu acho que, nesse momento, por exemplo, era de se esperar, por exemplo, que, por exemplo, o governo federal, estadual e os municipais fizessem um grande acordo com os proprietários para, pelo menos, manter a mata em 30%, como é o original. A lei manda... Principalmente naquele pico dos morros ali, né? Que ali não tem atividade econômica, que o Nelore não quer ficar ali. Então, e outra coisa, como chove muito e o capim tem a produtividade muito grande, você não precisa de grandes extensões de terra. Aqui nós podemos colocar 2 até 3 bovinos, dependendo do tipo de capim, por hectare. No Agreste você só bota mal 1. Então, imagino que deveria sair disso aí políticas públicas para que a gente trouxesse a natureza de volta pelo menos 30% da mata originária aqui, onde você teria regularização de rios, por chuvas, por exemplo, sem esses picos tão gigantescos, né, que nós temos, épocas que chove demais, que chove de menos, e por conta dessa matriz econômica, porque você não precisa da plantation de cana-de-açúcar, que precisaria praticamente de 100% do uso do solo. Doutor Dilson, uma pessoa, já que o senhor está tocando no assunto, algumas pessoas questionaram aí a efetividade da barragem de Cerro Azul, porque mesmo chegando água em algumas cidades, por exemplo, Barreiros e Água Preta, com aquela ameaça realmente aí, inclusive a pessoa saindo de casa e tal, não fecharam as comportas. Afinal, era para ser fechado ou não? Olha, é uma decisão mais de governo, é técnica, né? Na verdade é o seguinte, com uma barragem de regularização, quando há possibilidade de haver grandes danos, ela começa a abrir antes, tá certo? Para que ela não possa ser aberta no pico final. Isso aí quem tem que decidir é a engenharia, tá certo? Mas veja só, essas chuvas que aumentaram lá o nível são chuvas locais. Então, ou seja, você não vai, digamos assim, contribuir com grandes quantidades de drenagem dessa bacia hidrográfica do Una. São, por exemplo, essas cidades, elas não aguentam 150 milímetros em curto período. De chuva, não. Ou seja, todas elas, as áreas ribeirinhas, o problema é que o poder público ele não pode dar concessão, por mais importante que seja, que você construa abaixo do rio. Você chega ali em Belém de Maria, tem casas construídas a 3 metros abaixo do nível total do rio, que é a da estrada. Então, o grande problema é sempre aquela questão da política, né? As pessoas, elas durante 100, 200 anos, concedem aos mais pobres habitações de risco e depois vão para o prejuízo. Então, nesse caso, Mávio, Barreiro, por exemplo, a área ali perto daquela ponte, né? Eu morei em Barreiros também há muito tempo, ali tem uns 4 ou 5 metros, tem uma vila que é construída a 4 a 5 metros abaixo do nível máximo do rio. Não pode. Então, se o rio chegar na margem dele, normal, mais histórica, as casas estão todas elas inundadas, entendeu? Então, nesse caso, não é questão de política de regularização, é questão de decisão política. Se o governo federal gastou bilhões de reais para tirar aquela população, aquela ali tem que ser demolida, tem que ser feito um parque ecológico, alguma coisa assim, e impedir isso. Os caras voltaram todos, entendeu? Então, na verdade, o poder público, as pessoas que deixam, ou ativamente ou passivamente, elas não são punidas nem pela história. E dão de bonzinho, né, os prefeitos e tudo mais, causando problema para a posteridade. Então, isso é um problema insolúvel. Então, se você remanejar uma população, você tem que colocar alguma atividade ali que não seja, por exemplo, de habitação. E isso não acontece no Brasil, como ela acontece em Palmares em todo canto. Então, se o gestor público ele fosse punido a qualquer tempo, por omissão ou por ação, Ministério Público e tudo mais, isso poderia ser uma realidade, mas no Brasil, infelizmente, não é. Não é, verdade. São 8 horas e 36 minutos. Alexandre Mendonça, bom dia, Mávio. Grande abraço a você, a doutor Dilson Assunção. Eu estou em Santo André, São Paulo, acompanhando o programa. De onde o doutor Dilson veio? Foi de São Paulo, não foi? São Paulo agora. São Paulo agora. Tá frio aí, né? Minha gente, eu quero lembrar você que quem faz o ecocardiograma com o doutor Dilson Assunção recebe gratuitamente o eletro, faz o eco e recebe o eletrocardiograma, economizando R$200, e quem realizar exame sem com valores acima de R$100 recebe gratuitamente sumário de urina e parasitológico de fezes no laboratório da Policlínica. Lá tem 5 unidades em Pernambuco, 2 em Alagoas. Ligue 3661-0012 ou 996730635 e se informe. Doutor Dilson, e os últimos dias aqui,
a nossa região, tem se queixado da gripe e da bronquite. São doenças pulmonares. Mas é a mesma coisa? Gripe, bronquite, essas coisas? Ou períodos iguais, período diferente? Qual a diferença disso aí? São diferentes, Márcio. A gripe é uma virose, né? E, obviamente, quando você tem uma gripe que o sistema de defesa não debela, ele termina se transformando numa bronquite. E a bronquite você pode ter por outras causas, não por vírus. Você pode ter por bactérias, por fungos e assim por diante. Então, o resfriado comum é diferente da gripe. Ou seja, o paciente tem aquela coriza citrina, mas não tem sintomas gerais, não tem febre alta, o paciente não tem anorexia, você tem aquele incômodo nasal, onde fica o nariz produzindo grande quantidade de muco e fica entumecido. Já a gripe é uma doença um pouquinho mais grave, e a bronquite ela pode acontecer por contaminação de outras entidades nosológicas, principalmente por bactérias, tá certo? O tratamento ele tem que ser escalonado, porque você pode partir de um resfriado comum, de repente ser colonizado por um vírus, H3N2, de repente uma bactéria como Klebsiella e outras bactérias que colonizam frequentemente a via respiratória superior. E cada uma tem um tratamento diferente, uma é tratada com antibiótico, outra é tratada com sintomáticos e assim por diante. Então, nesse caso, até o mês de agosto, nós vamos ter que conviver com isso. Além do mais, a vacinação que é feita pelo Ministério da Saúde em grupos de risco, abaixo de 5 anos, acima de 60 anos de idade, 65 anos de idade, em pessoas que vivem, por exemplo, com soldados, em quartéis, aquartelados, essas pessoas têm que tomar as vacinas. Por quê? Porque o vírus vai rodar exatamente nesses locais onde você fica por muito tempo respirando o mesmo ar viciado e assim por diante. Então, na próxima vacinação, é bastante possível que esse pool de vírus que pegou de dezembro para cá, você vê em janeiro, nós tivemos mais mortes em algumas cidades por H3N2, por vírus, a gripe, do que propriamente pela Covid, entendeu? Que morreu o ex-prefeito Francisco e outras pessoas morreram. Teve um dia que morreram 3 pessoas de gripe. Então, gripe mata muita gente, Márcio Alves. Historicamente, matava 30 mil pessoas. Depois da vacina, caiu para uns 3 mil pessoas. É relativamente pouco, mas é uma doença que não deveria ninguém morrer, já que tem vacinação. Doutor Dilson, pelos números aí é um verdadeiro flagelo, né? Mais de 30 mil pessoas? É a facilidade que você tem de passar de pessoa a pessoa, né? Na sociedade moderna, as pessoas vivem muito juntas, né? Ou juntas em casas que não são saneáveis, ou seja, a aeração não é boa, tem muita mofo, o ar não circula, ou então se juntam no trabalho, porque nas áreas metropolitanas, São Paulo agora, 10, 12 milhões de pessoas se deslocam na área metropolitana de São Paulo, que tem 18 milhões de pessoas, a capital tem 12. Apinhados ali dentro aí você junta ali no metrô, no ônibus e tudo mais, é resultado. E nesse caso aqui, as doenças elas trocam de pessoa a pessoa muito facilmente por conta dessa possibilidade de você ficar muito próximo uma da outra e de pessoas que você não conhece. O meu amigo Luiz Vicente Ferreira acompanhando a gente aqui, obrigado pela audiência. Doutor Dilson, vamos falar agora sobre o caso jornalista inglês, né? O Phillips, e também o indigenista brasileiro, que é inclusive pernambucano, se eu salvo engano, né? Com a prisão desses assassinos confessos. Agora, encerrou o caso, como diz aí um programa da televisão, caso encerrado ou não? Não, veja só, o Brasil... Nesse caso aqui, foi um crime tão óbvio, tão grosseiro, que não precisaria do FBI, não precisaria nem a polícia secreta de nenhum país do mundo. Porque já havia um litígio entre as partes. Ou seja, naquela área dali, que é muito próximo do Peru, é uma área que tem muito contrabando de peixes. E ali tem colônia de pescadores, que ficam fora da reserva. Só que o peixe está onde? Na reserva onde o índio mora. Porque o índio ele caça extensivamente. Ele pega um peixe, come, quando está com fome daqui a algum tempo, ele vai lá e compra, caça outro. Pesca de novo. Então ele tem que ter grandes quantidades de alimentos disponíveis, porque ele não estoca nem reproduz. Já o homem que vive na civilização lá de cá, ele pode estocar, usando freezer, sal e tudo mais. Além do mais, ele pode reproduzir em cativeiro. Então o que é que acontece? Além do menor esforço, o pescador vai lá e pega o peixe do índio.
e aí contrabandeia para onde? Para um outro país, e nem para o Brasil, para o Peru, porque o pirarucu é um dos peixes mais... eu nunca comi esse peixe, mas dizem que é um dos peixes, umas iguarias mais fantásticas que tem. Um peixe de couro, um peixe, parece carne, entendeu? E é assim que é feito, lei de menor esforço, contrabando, e muita gente vive assim no Brasil, pescando em áreas que não são proibidas, não respeitando a desova dos peixes, a reprodução e assim por diante. Então, eles já tinham um litígio. O que é que foi feito? Já que o poder público é uma área, gente, só para você ter uma ideia, essa área que nós conforma na Amazônia, ela cabe praticamente todos os países da Europa dentro dela. É uma área inóspita, ou seja, é impossível você botar... Vamos colocar que você colocasse todo o exército russo, 1 milhão de soldados. Não dá para você, com rios caudalosos daquela, uma mata fechada, mosquito, todo tipo de doença, não dá para você fazer, mesmo com o exército regular... E o custo disso também? Aqui tem que ser feito um grande acordo nacional, ou seja, tecnologia, ou seja, você coloca tecnologia na mão do índio e, obviamente, com supervisão da FUNAI, e, ao mesmo tempo, você treina os índios para que eles próprios defendam, porque eles conhecem, eles andam muito de barco, eles conhecem aquelas matas como ninguém. Bom, é o que o Bruno estava fazendo e o Dom Phillips. Só que o Dom Phillips ia transformar essa experiência num livro. Era o último capítulo do livro. Ele tinha escrito 4 capítulos, faltava o 5º, que era a conclusão. Mas eles já tinham feito várias abordagens. Qual era a abordagem? Criar uma associação. Essa associação seria de vigilância, não nos moldes do homem branco. Ou seja, muito embora os índios usavam armas pequenas, né, espingardas, né, todos eles, porque você pode usar uma arma no Brasil. Um índio pode comprar uma arma no Brasil, regularizar pelo Exército ou pela Polícia Federal, e ele pode usar dentro da sua propriedade. Antes ele só podia usar dentro da sua casa. Então, como a propriedade ali é da União, a União concedeu aos índios, ele podia usar para caçar com suas espingardas, calibre 16, calibre 12, eles usam 16, né, mais fino. Bom, e eles fizeram várias patrulhas, inclusive já tinham feito abordagem a esse pescador. Então, ou seja, essas pessoas, infelizmente, quando você se contrapõe a seus interesses, a reação é sempre a morte. A mesma coisa aqui, se você chegar aqui na cidade de Palmares ou em qualquer cidade aqui e se contrapuser aos interesses do traficante, você morre. Se for policial, morre. Se for usuário, morre. Se for concorrente, morre. Infelizmente, nós trabalhamos no Brasil, em qualquer parte do mundo. No México, se você abrir qualquer jornal no México, não tem um dia que não tenha 100 pessoas penduradas pelo pescoço nos viadutos do México. Os cartéis mexicanos. Nos Estados Unidos, a mesma coisa. A grande parte dos americanos hoje, que a quantidade de morte é pequena pela população, mas existe, é quase todo o tráfico de drogas. No Brasil, nós temos 65 mil assassinatos. Em 2018, caímos para 41 mil. Muita gente morre ainda, mas caiu bastante. 20 mil pessoas foi uma coisa inédita no mundo todo. Mas veja, a maioria dessas mortes são tráfico de droga. Então, ou o cara mata na concorrência ou mata o usuário que não pagou. Ou seja, os crimes de ocasião, os crimes de assaltos, sequestro, marido que mata mulher, mulher que mata marido, são a minoria no país, apesar de existirem bastante acima da média. O tráfico de droga internacional local, ele é o grande indutor da violência. Mas não é só o tráfico, porque um dia o cara trafica o quê? Peixe, pirarucu. No outro dia ele traz o quê? A cocaína lá do Peru. No outro dia ele traz o cigarro lá do Paraguai. Armas. Ou seja, na verdade, o tráfico é intercambiável. Então, o que o Bruno e o Felipe estavam fazendo é exatamente o seguinte: dar olhos e ouvidos aos homens da floresta para que eles reduzam, não acabam, mas reduzam. Eu acho que essa postura deve ser estimulada. Ao mesmo tempo que as consequências disso aí vão ser o quê? As pessoas que destruíram suas florestas, a Europa principalmente, a China, os Estados Unidos, você vê, China e Estados Unidos e a Ásia são os maiores poluidores do mundo. Então tem que compensar o Brasil, que não se desenvolveu porque também não usou extensivamente o que tem, entendeu, Mário? Uhum. Eles tiraram tudo o que tinha, queimaram carvão nas suas fornalhas para fazer as suas fábricas no século XVIII, século XIX, e agora não tem mais isso aí. E o Brasil não fez isso. Então o Brasil tem que receber um plus para conseguir manter a parte da floresta, grande parte da floresta, já tem 87% nativa, mas tem que ser compensado. Ao mesmo tempo
que a presença do Estado tem que estar lá. Ou seja, como foi feito por um projeto Rondon. Ou seja, você tem que estar lá dentro da Amazônia, ali, desenvolvendo a biodiversidade, com cientistas brasileiros, tirando o potencial da floresta para que a população pobre do Brasil saia da miséria. Agora, esse é o problema. As ONGs defendem que fiquem isoladas essas tribos, sem interferência da população, do homem branco, né? 90% das tribos já não são mais isoladas, elas já estudam, já têm mestrado, tem gente com doutorado, ou seja, uma boa parte das tribos já se aculturaram. Essas tribos do Javari, tem algumas tribos que o contato foi muito recente, então tem que haver uma transição. Mas é o seguinte, a transição tem que ser feita por indigenistas, como o Bruno, como o pessoal treinado pelo governo, de uma maneira geral. E aí, agora, isso sempre, não há governo bom em nenhuma parte. Há governo eu sou contra, não há governo eu sou contra. Ou seja, tem que ter um governo que seja governado pela transparência da informação e da sociedade. Então, não tem governo que pense, digamos, seja automaticamente bom. Eu sei que pensa no bem, não existe, nem de um lado nem do outro, nem da esquerda, nem da direita, nem do centro, entendeu? O governo, de maneira geral, quer se apropriar dos meios de produção para se manter no poder. Então, se você coloca o terceiro elemento, que seria exatamente a transparência e tudo mais, para que dá visibilidade a isso aí, você pode tirar um desenvolvimento para que o Brasil se desenvolva. Nós temos uma população miserável, você vê, nós somos um país que poderíamos pegar o pool de produção agrária, né? Ou seja, as commodities aí, e enriquecer muito nesse período onde comida é tão cara quanto tecnologia. Para isso aí eu preciso o quê? Tem insumos básicos, principalmente qual o insumo mais básico que tem para a agricultura, além da tecnologia, é o adubo, cara, que vai aumentar a produtividade em pouca quantidade de terra. Resultado, 80% de um país que tem uma quantidade imensa de NPK e tudo mais, potássio e tudo, você está nessas regiões. Então, na verdade, teríamos que fazer um acordo nacional para isso aí. Nem destruir a natureza, mas também tirar dela o que puder racionalmente, entendeu? E não ter essa dependência. Se não fosse agora 27 navios chegaram da Rússia, esse ano nós não teríamos safra. E aí, o Brasil ia morrer de fome. E o mundo também. O mundo também, ou seja, o Brasil hoje ele gera... 27 navios? 27 navios cheios. Quando fala navio, aqueles são navios fantásticos, né? Que pegam milhares de toneladas de insumos que a União Soviética, a Rússia liberou para o Brasil, obviamente pagando, né? Claro. Um preço de graça que não ia ser. Pagando um preço bem maior. Caro. Então, veja, essa safra desse ano, a do próximo, estão garantidas, né? Mas, se isso não acontecesse, o que aconteceria? Nós teríamos a terra, uma baixíssima produtividade, não teríamos superávit fiscal, e a parte do mundo que nós alimentamos 7% de todas as pessoas que existem no mundo, nós temos condições, em 3, 4, 5 anos, de alimentar 15% da humanidade. Por termos... Olha, você vê, o Brasil, ele não usa hoje nem metade de suas terras agriculturais para... Você vê por aqui. Não é de toda, né? Só das terras agriculturáveis. Só agriculturáveis. Os Estados Unidos usa 87%, não tem mais, a reserva dele é 13%. Então não tem mais como expandir a agricultura americana. E outra coisa, a Embrapa, nos últimos 40 anos, deu um salto tecnológico. Nós temos uma empresa brasileira de tecnologia que é uma das maiores do mundo. Ou seja, então temos um solo, então nós podemos aqui no Brasil, diferente de qualquer país do mundo, tem 4 estações, eu posso produzir em 2, 3 safras em todas as regiões do país, consorciando. Acontece em Petrolina, né? Acontece em Petrolina, ou seja, nós temos 10% das águas de rios do mundo todo. Por isso o olho da Amazônia. Na Amazônia, as pessoas veem na Amazônia o quê? Plantas, veem a parte do meio ambiente, mas não vê que tem um povo ali que é o mais miserável do planeta, cara. É um povo miserável, ou seja, um povo que não tem nem o que comer, morando no local mais rico do planeta. Então, a intelectualidade quer que se mantenha dessa maneira. Não. Todos os países do mundo se desenvolveram, cara. Você já no Vale do Ruhr, lá na Alemanha, era floresta, hoje é uma região hiperindustrializada. Você tem que... a Noruega, por exemplo, agora mesmo, ela produz muito petróleo. O que é que ela fez? Ela criou um fundo solidário para os próximos 100 anos. Se nenhum norueguês quiser trabalhar, já tem dinheiro por conta do superávit de petróleo. Ou seja, se o cara não quiser mais trabalhar, já está garantido a sua sobrevivência. Só de
De brisa. De brisa e assim por diante. Então, veja, nós também temos esse potencial. Agora, precisa chegar a todos os brasileiros. É isso que a sociedade, em consórcio com seus políticos, tem que fazer. Então, é uma região difícil, era um crime que era previsível, como outros também. Do mesmo jeito que é previsível todo dia alguém morrer no Rio de Janeiro em embate do crime. Porque ali é o seguinte, tem o pescador que quer, ele quer o menor esforço, entendeu? Precisa passar do outro lado da margem e pegar o peixinho do coisa. E tem a possibilidade de você não ser punido, entendeu? Vários cartéis. Então, acho que dessa morte desses duas pessoas muito importantes aí, vai advir políticas que vão beneficiar tanto os pescadores que têm que viver, como também os índios que têm que sobreviver, que ali é mais sobrevida porque o cara morar num local que tem milhares de doenças, malária, nuzinho, sem um calçado, sem nada que a tecnologia dá, entendeu? É muito difícil. Por isso que a mortalidade é muito alta, entendeu? Entre os índios. Entre os índios. Doutor Dilson, muitas pessoas se queixam aí de dor nas costas, limitação para realizar certas tarefas do trabalho, né? E até no domicílio ou na empresa. Qual é a causa que a gente pode destacar aí? Como é que trata essas dores nas costas? Olha, mais de 60% das pessoas vão ter dor nas costas até o final da vida, né? Mais de 60%, é uma quantidade muito grande, 65%. Dessas pessoas, 85% delas, elas vão ter quase que permanentemente, principalmente acima dos 50 anos, por conta de vários fatores, né? Por exemplo, fatores ergonômicos. O camarada trabalha em posição viciosa. Então, eu corto cana, para cortar 5 toneladas de cana, eu tenho que me baixar 10 mil vezes com o podão, dar um golpe no podão, depois jogar a cana, depois amarrá-la. Então, são 10 mil flexões por dia por camponês. Claro que uma dobradiça daquela, são 25 vértebras, não aguenta muito tempo, 10, 20 anos. Nós também tem a questão do trabalho em posições irregulares, né? Você tem o bancário que trabalha muitas vezes em cima de bancadas com as pernas penduradas. Você tem vários locais de trabalho onde as máquinas não são planejadas para que você fique com a coluna erétil. E tudo isso vai. E você tem um fator que nós não tínhamos antes, que é a obesidade, que desalinha completamente isso aí. Então, lembrar que o sobrepeso, nós temos mais de 50% da população no Brasil que tem sobrepeso. E mais de 20% que é obeso mesmo. Então, isso aí contribui para quê? Para essas dores. Então, é uma das causas mais frequentes em jovens e até pessoas de meia idade de aposentadoria no INSS, Mávio. E a gente não consegue acabar. Por quê? Porque os municípios, de uma maneira geral, são eles que fazem a saúde primária e os estados que fazem a secundária, eles não têm centro de reabilitação. Ora, se uma doença, que é a que mais aposenta, se uma doença que mais se tira dia de trabalho, você tinha que ter em cada cidade pelo menos um centro de reabilitação motora, para idosos, para trabalhadores e tudo mais. Então, com toda a tecnologia, com fisioterapia, com ortopedistas especializados, com piscinas térmicas para que você possa fazer hidroginástica, com toda aquela aparelhagem, mas nós não temos. Nem temos para prevenir, nem temos para reabilitar as pessoas. Então, a população está envelhecendo e é obrigatório, senhores gestores, que no futuro nós tenhamos em cada municípiozinho um núcleo desse. Não pense que saúde é feita só com médico, só com enfermeiro. E remédio no posto. Né? Então, isso aí você reduz a produtividade das pessoas. Então, as dores são muito grandes, porque você pode ter uma lombalgia, uma dor muito forte na coluna lombar, que é a mais frágil de todo. Você pode ter, por exemplo, uma hérnia de disco, onde um disco, né, um osso, ele monta em cima de uma raiz nervosa que causa dor, uma dor impaciente, uma dor queimante. Inclusive isso, Mávio, as pessoas ficam infelizes. As pessoas, elas chegam nos consultórios infelizes, elas impacientes, porque não vem solução. Toma o remédio, melhora um pouquinho, mas o remédio tem efeitos colaterais. Gastrite, esofagite, paralisa os rins e tudo mais. Tem muitos efeitos colaterais. Então, você não tem, por exemplo, serviços que vai ensinar o paciente, por exemplo, como se levantar de casa sem mexer, da cama sem mexer na coluna, como fazer uma barba. Por exemplo, tem o paciente, quando ele angula perto do espelho, a barba dá um estralozinho na coluna, ele não consegue andar. Então, isso chama-se RPG, reposição postal de gordura, global de postura, RPG,
E isso é ensinado, a técnica é ensinar como você fazer os movimentos, como fortalecer os grupos musculares e assim por diante. Então, acho que uma das melhores e mais importantes políticas públicas que nós temos aí seria a reabilitação, porque isso melhora o nível de felicidade da população, porque se ter dor, ninguém é feliz com dor, mas o principal disso aí é aumentar a produtividade de pessoas que não conseguem trabalhar. Doutor Dilson, a gente vai ter que terminar o programa daqui a pouquinho, e aí eu já passo aqui para essa pergunta que eu acho que todo mundo está querendo saber. Afinal de contas, por que os preços dos combustíveis estão tão altos? Quem tem razão? É o governo, que em tese é o controlador, tem o Conselho de Administração, que pratica os preços baseados em preço do dólar, do barril. A gente ainda não conseguiu entender por que a gasolina no Brasil e o óleo diesel e também o álcool, né? O álcool é produzido aqui, doutor. Por que está tão caro? É por conta no governo, Michel. O álcool é pelo dólar também? O álcool também. Tudo também tudo pelo é paridade. dólar? Tudo é paridade. O álcool não... Tudo é paridade, é do chamado PPI, Como é que né? pode isso? É preço de paridade internacional. Não, mas eu vou insistir. A cana é plantada aqui do Brasil. Quem corta é o brasileiro. Quem bota para a usina moer é o brasileiro. Quem transforma o caldo da cana em álcool é a destilaria brasileira. E porque diz que o petróleo sai lá para fora e volta o petróleo fino. Com certeza. Né? Mas o álcool não vai, não. O álcool dá para sair da destilaria direto para o posto. Com certeza absoluta. E que diabos tem que ser no preço, tem que ser no dólar? Bom, vamos fazer um resumo aqui bem rapidinho. A Petrobras foi criada em Getúlio Vargas em 1953. De 1953 a 2016, o preço do petróleo no Brasil e no mundo era decidido numa composição de custos, ou seja, o custo que tem de produção, de investimento, de imposto, de transportes, e no final, que eu colocava meus custos, eu colocava a minha margem de lucro. A margem de lucro atualmente do petróleo, das petrolíferas do mundo todo, é em torno de 7%. Isso quer dizer o seguinte, se eu vender, por exemplo, no ano, 100 mil reais, meu lucro vai ser 7 mil. Depois de tirar todos os impostos, isso aí eu vou pegar... Isso é o líquido, é o lucro. Líquido, é o lucro líquido que eu vou entregar aos acionistas, eu posso reinvestir na companhia assim por 7%. 7%. Isso era um padrão mundial? É um padrão mundial. É um padrão mundial. É um 7%. padrão mundial. Só não está sendo agora aqui no Brasil. Aí, no governo Temer, aí se criou o PPI, o preço com paridade internacional. Ou seja, dizendo assim, não, o dólar tem um valor importante, a Petrobras ela é endividada em dólar, então nós vamos dolarizar tudo aí. Absolutamente toda a cadeia. Agora veja o que aconteceu. 16 ou 17? Isso aconteceu em 2016. Agora, 16. Governo Temer. Né? Governo Temer. Aí, resultado. Então, imaginava-se o seguinte, em 1990, a Petrobras era assim, a Petrobras, 82% da Petrobras era do governo. Era governo, ou seja... Petróleo é nosso. Nós temos dois tipos de ações, uma que tem direito a voto e outra que não tem direito. A que tem direito a voto é a que manda nos destinos, claro. Que o governo atualmente tem 50,3%. Então, mas no governo Fernando Henrique, quando estreou, 82% da Petrobras era do governo federal. E as ações que tinham direito a voto eram 86%. Ele aprovava o que queria, qualquer aumento. Tá certo? Aí boa parte dela foi privatizada. Então, o que aconteceu? Ela foi vendida em Nova York em leilão, a parte que não tem direito a voto. Então, ficou da seguinte maneira. Em 2000, ela já era 57%. E 39% das ações dela, que não tem direito a voto, é do governo. Isso quer dizer que 61% é na iniciativa privada, que quer lucro. 61% que tem direito a voto? A Petrobras ela não é... O governo federal só controla as ações... Que não tem voto. Que tem voto, que é 50,3%. Certo. Mas a maioria das ações, ou seja, 50% das ações que não tem direito a voto são de iniciativa privada. E 60% do resto das ações que recebem dividendos, mas não votam, estão com a iniciativa privada. Isso quer dizer que a grande parte da Petrobras não é nossa. Ou seja, 60%
É da iniciativa privada. Nós só temos o quê? Só temos o direito de votar. Isso foi na época isso aqui foi assim, quem privatizou foi Fernando Henrique Cardoso. Certo. E depois, no governo Lula, o que é que aconteceu? No governo Lula, a Petrobras quebrou, aí ele lançou 120 bilhões de reais em papéis. Em papéis para captar e pulverizou as ações. É por isso que hoje o controle que nós temos real é 39%. Por quê? Porque aí eu tinha fundo de garantia na época. Aí eu comprei com meu fundo de garantia ações da Petrobras. Então, nos governos Lula e Fernando Henrique Cardoso é que a Petrobras ela foi vendida para os acionistas privados. Bom, nós só temos o quê? O controle das ações que tem direito a voto, que é 50,3%. Só falta 0,3% só. Certo. Bom, então veja, quando há um lucro fantástico, só nesse trimestre 42 bilhões, a União fica com 39%. Lucro, claro. 39%. E os acionistas privados ficam com o resto. Acontece que no governo Dilma, a Petrobras tinha anos que dava prejuízo de 18 bilhões. Porque ela baixava o combustível para ganhar a eleição, depois aumentava. Bom, o que é que aconteceu agora? O que é que acontece agora? Como é que é o preço do petróleo agora? Não tem mais margem de lucro. Então, se a Exxon, por exemplo, a Exxon trabalha com margem de lucro de 7%. As empresas americanas, as 7 americanas. Texaco, Mobil. Então, a Petrobras não. A Petrobras, como ela é estatal, e aí o preço tem essa paridade, o petróleo que é produzido no Brasil, que é mais do que suficiente, nós exportamos, ele é dolarizado. Uhum. Então, quando ele sai para ser refinado e volta, você teria que pagar esse valor. Uhum. Mas nós pagamos sobre 100%, não sobre o pouquinho que vai para lá para fora. É por isso que o lucro da Petrobras, a margem de lucro dela está em 37%, que é pelo menos 6 vezes maior do que qualquer... 37%? Mas por que não baixa esse negócio? Porque a Michel Temer criou essa paridade. Então, o que é que se quer fazer? Olha, se em 1953 a 2016 todas as empresas trabalham com a mais de lucro, por que é que eu vou deixar uma empresa que é monopolista cobrar o que quiser? Entendeu como é? Então, nesse caso agora, o que é que... por isso que é aquela história da CPI, né? Eu acho que é o seguinte, tem que mudar a lei tem que ser mudada, entendeu? E a Petrobras trabalhar com Mas o presidente Bolsonaro não pode ir lá e baixar esse... Só que pode, no momento, é o Conselho da Administração, que ele indica. Mas acontece o seguinte, o Conselho da Administração tem lá um conselho que está demitido, mas ele só sai quando quiser. Ou seja, ele tem um tempo para sair. Aí o que é que ele faz? Enquanto não sai, ele aumenta o petróleo. Como diz aí, está amarrado então? Está amarrado. Ou seja, não sei se é uma medida provisória ou uma intervenção. Medida provisória não poderia ter uma lei. Porque tem uma lei, não pode revogar. Uma medida provisória não derruba a lei federal. Aí resultado. Então nós temos outra lei. Achar para o Ministério Público uma intervenção do Conselho. Acho que foi uma emenda, não foi na Constituição? Foi uma emenda na Constituição, foi. Então só por outra emenda. Então, ou seja, amarrado de uma maneira que ficou quase impossível. Então, veja o que acontece, Mário. Esse pouco petróleo que vai refinar lá fora, que devia ser dolarizado, não é 100%. Então, você paga em dólar, você paga o navio, a cabotagem, o seguro... Tudo em dólar. Sim, mas aí o valor não seria todo em dólar aqui. O que é produzido no Brasil deveria ser em real. Então faria uma média aí, olha. Uma média. Aí o aumento não seria extorsivo. Tanto é que a Petrobras está com superávit que beneficia quem? Os investidores estrangeiros, porque a Petrobras não é nossa. É dos investidores principalmente investidores americanos, fundo de pensão e tudo mais. Eles estão nadando em dinheiro. Estão ganhando dinheiro nas costas da gente. Olha, só nesse trimestre a Petrobras vai distribuir 42 bilhões e como o governo está sem dinheiro, ela já vai antecipar 30 para o final do ano. Porque tem dinheiro demais, homem. Porque é monopolista. Entendeu? Aí, nesse caso, foi esse tipo de ação para privilegiar o governo Temer, para privilegiar exatamente os acionistas ditos minoritários que foram criados na era Lula e na era Fernando Henrique Cardoso, que isso aconteceu. Então, se houvesse essa paridade, ou seja, você só cobrasse em dólar o que fosse para o exterior e tudo mais, mas ele está cobrando por 100% do petróleo, inclusive sobre o álcool, que é produzido aqui. Ou seja, uma empresa dessa, ela não serve para regular o mercado, entendeu? Ou seja, Magazine Luiza valia 130 bilhões, hoje vale 13. Ou seja, perdeu 90% do patrimônio. A Petrobras não quer perder nada.
Nossa. Entendeu? Ou seja, todo mundo está perdendo. Quem tinha dinheiro nesse país em ações, perdeu. E ela não, como ela arbitra o seu próprio preço, mas não tem como ela perder, né? Ela desorganiza. E a gente não tem como mudar fazer. a e outra matriz. coisa, ela tem o seguinte, ela desorganiza a cadeia produtiva toda. Outra coisa que é importante, esse petróleo que vai é para ser refinado. Mas a Petrobras, as refinarias delas, 30% estão ociosas. Doutor Dilson, mas tem um assunto aqui. Olha, há quem diga que se privatizar toda a Petrobras, vender a Petrobras, vai ser pior. Vai ser pior. Outros dizem que não. Olha, como quando privatizaram as telecomunicações, passou-se, todo mundo dizia que ia ser pior. Hoje todo mundo tem celular e tal e tal. E aí? Não, veja só. É assunto para outro programa? Não, eu acho o seguinte, no caso, a privatização dela já é privatizada. Ela, 60%... Já é privatizada. Já é privatizada. O que nós temos é o controle só, é mais nada. Entendeu? Então, na verdade, o seguinte, é feito... É um controle meia boca aí, né? Porque... Outra coisa, essas empresas, mesmo se você privatiza, o governo tem um sistema lá chamado Golden Share. Quer dizer o seguinte, que mesmo que eu tenha quando ela privatiza, ela não vende tudo. Porque a iniciativa privada vai dar muito lucro e ela vai ficar com parte desse lucro. É o que acontece com a Petrobras. Então, nesse caso aí, esse Golden Share diz o seguinte, mesmo que eu seja minoritário, se houver, por exemplo, uma necessidade... por exemplo, uma política pública importante ali, eu posso intervir. É o que vai acontecer com essa questão da venda da Chevron e tudo mais. Então, por exemplo, os chineses vão comprar, todos compraram e tudo mais, mas se por acaso o cara quiser assim, não, a água do São Francisco não vai mais para as cidades, vai só para a produção de energia, que é o que... Nesse caso, o governo pode entrar com essa cláusula Golden Share e dizer não, entendeu? Tem as prioridades. Então, quando você vende o estatal, você não vende ela toda, você fica sócio do cara, minoritário, porque ele trabalha e você ganha. Entendeu? Aí tudo bem. Então, por exemplo, a Vale do Rio Doce, que aumentou mais de 50 vezes nesse tempo, para o governo tem muito mais dinheiro nela hoje do que tinha antes, sem gastar nada, sem gastar um centavo. Além do mais, ele ainda tira os impostos. Você veja, a Oi deve 70 bilhões, está quebrada. Mas ela, quando a minha conta, por exemplo, 40% é imposto. Isso quer dizer uma empresa quebrada no Brasil, que é a Oi, e quando eu pago R$100, 40 fica para o governo sem o governo não investir nada. Sem investir nada. Então é o melhor sistema que existe, doutor. Os outros trabalharem e eu ganhar. Ou seja, o prejuízo que vai pagar é a Oi e o lucro, sem ter lucro, né? Porque você taxa a conta da telefonia pelo que você vende, né? Pelo que você vende, assim por dentro. Então, nesse caso... no que nós podemos mudar é exatamente isso aí. Como é que justifica uma Petrobras mandar exportar para outras refinarias de outros países se 30% das refinarias que ela tem atualmente estão ociosas? Entendeu? Então, alguém está ganhando com isso. Alguém está ganhando. Ou seja, tem que ter uma CPI. Ela devia ter trabalhado com o Lira lá de Alagoas aqui. Como é que é o nome? Ou então, o presidente lá. Se não conseguir fazer, o que eu faria? Para saber desse negócio aí. Se você não conseguir fazer essa mudança, eu faria o quê? Eu taxava o lucro dela. Exatamente. Ou seja, aumenta que a empresa que tem o maior lucro no país, ou seja, em termos percentuais, eu botaria lá uma faixa lá, você paga 50% do que você ganhar, passava isso para o brasileiro e criaria um fundo soberano para baixar o preço de todas essas coisas. E está resolvido. Doutor Dilson, obrigado pela participação com a gente aqui hoje, né? O nosso programa hoje passou 10 minutos do horário. A gente volta segunda-feira, se Deus quiser. Um abraço, vem aí o Nick. Nick, eu vou botar você para resolver esse problema da Petrobras, tá certo? Programa Saúde na Cultura, todas segundas-feiras, às 8 da manhã, no canal Giro TV Palmares no YouTube e pela Rádio Cultura dos Palmares, FM 88,9.